Olá, galerinha, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Vocês passaram o final de semana, como é que vocês foram? Como é que passaram o feriado, né? Nós tivemos na sexta-feira, um feriadão aí, né? Para estar prolongando o descanso, né, de vocês. E a prof passou bem por aqui, né, estudando e um pouco de descanso também, né? A gente precisa de vez em quando, né? Mas muito bem, nós vamos estar tratando com vocês sobre um tema novo, né? Sobre um tema novo. A gente conversou quinta-feira que nós estaremos falando sobre perfil ético do auditor. Então, conversamos sobre essa aula, né, sobre esse tema. E na terça e na quarta, nós conversamos acerca da auditoria interna e externa, tá? Foi isso que a gente tratou, né, na terça e na quarta-feira. E na quinta, nós falamos sobre perfil ético do auditor. Muito bem. E hoje, nós estaremos falando a respeito do controle interno. Gente, o controle interno, ele é muito importante também, tá? É um tema muito recorrente, é um tema que está aí na ementa de vocês, tá? Incrementei algumas coisas dentro desse tema para a gente poder estar abordando alguns principais pontos que, porventura, os examinadores podem estar cobrando de vocês aí no CRC, na prova de concursos também, né? Então, resolvi colocar aí para vocês também alguns outros temas, tudo bem? Então, falando acerca do controle interno, muitas pessoas, elas acabam confundindo o controle interno com auditoria interna, tá? Mas vejam só, nesse bate-papo a gente vai entender que a auditoria interna, ela não tem nada a ver com o controle interno, porque os dois, eles são em âmbitos diferentes. Cada um exerce um papel, tá? Então, o controle interno está aqui e a auditoria interna está aqui. Os dois não são iguais. Os dois não são iguais, tá? Então, são diferentes, tudo bem? Tá? Vocês lembram que a gente trabalhou, eu trouxe até um quadro, né, numa das aulas da semana passada, que a gente estava falando que nesse quadro que nós tínhamos a auditoria independente, que era a parte do círculo de fora, nós tínhamos a auditoria interna e nós tínhamos o controle interno. O controle interno estava bem, né, bem pequenininho ali, porque ele realmente é bem no interior da empresa, tá? Então, trouxe aqui ele, tá, para vocês estarem vendo. Então, aqui, vejam só, que aqui, ó, do lado de fora, nós temos o controle, a auditoria independente, perdão. E aqui, nós temos a parte do meio, né, que é a auditoria interna. E aqui dentro nós temos o controle interno. Então, vejam só, 1, 2 e 3, né? Então, gente, como vocês percebem, o controle interno tá ali, pequenininho, né? O controle independente está ali naquele grandão, né, que é do lado de fora. A auditoria interna, ela está no meio e o controle interno está lá dentro, né, dentro daqueles dois. Gente, percebam bem que o controle interno, ele é um tipo de sistema muito importante para a empresa, muito importante para as entidades, tudo bem? Então, de premissa, eu vou estar iniciando aqui com uma abordagem do controle interno e da auditoria interna para vocês verem o quanto que eles são diferentes, tá? Vamos ver. Primeiro, eu coloquei a auditoria interna, tá? O que a auditoria interna ela trabalha? A auditoria interna, gente, ela vai estar trabalhando com um certo tipo de organização. Da mesma forma, com controle interno. Porém, a auditoria interna, ela trabalha com uma organização diferente. Ela trabalha com a organização de revisão e apreciação de trabalho, tá? Então, a auditoria interna, ela vai trabalhar nessas duas circunstâncias, de revisão e de apreciação de trabalho. Tudo bem? Enquanto que a auditoria, enquanto que o controle interno, ela trabalha também com a organização, só que ela trabalha num âmbito diferente da auditoria interna, tá? Enquanto que a auditoria interna, ela trabalha com revisão e apreciação de trabalho, no controle interno, ela trabalha com o quê? Com organização também, só que essa organização, ela trata de planos permanentes da empresa.
tá? Planos permanentes da empresa. E é isso que a gente vai estar abordando na aula de hoje. Belezinha? Tranquilex. Gente, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho. Pronto. Galera, o controle interno, tá? Então, o controle interno, como nós vimos, ele é um tipo de organização, tá? Mas aqui, o controle interno, ele vai servir de organização, mas não somente essa organização, mas ela também vai servir de execução. Então, é como se o controle interno, ele fosse um plano, tá? Um plano de organização e um plano de execução, tá? Então, um plano de organização e um plano de execução. Mas, prof, de que tipo de plano, de que tipo de organização e execução são essas? Gente, essa execução e essa organização dentro do controle interno, ela se refere ao quê? Às medidas. As medidas e os métodos pelas quais a empresa pode estar adotando, tá? A prof colocou algumas delas aqui para a gente poder estar trabalhando, tudo bem? Então, por exemplo, ela vai estar trabalhando com as políticas administrativas da empresa. Esse controle interno também vai estar trabalhando sobre a eficiência das operações, também vai estar trabalhando em cima dos seus ativos, ele vai estar trabalhando também acerca da exatidão e da fidelidade dos dados contábeis, das demonstrações contábeis, que a gente já falou que a gente vai chamar aqui de DC, né? Então, galera, é isso aí que mais ou menos é o controle interno. Ele vai estar tratando a respeito de um plano de organização e também de execução. Belezinha? Belezinha? Continuando aqui. A gente vai colocar também aqui o seguinte, que eu preferi colocar uma abordagem de classificação para vocês entenderem também como é que é a parte do controle interno, tá? Então, vejam só. A doutrina, ela classifica aí o controle interno de 3 formas. Ela vem trazer 3 classificações básicas para a gente poder entender como é que se faz esse controle interno. Primeira classificação que nós vemos, nós podemos observar que nós temos a operacional, tá? Em segundo lugar, nós temos a contábil. E em terceiro lugar, nós temos a classificação do controle interno de normativo. Tá? Então, operacional, contábil e normativo. Essas três é a classificação do controle interno. Belezinha? Belezinha? Vejam só. Gente, no que tange a esse controle interno, quanto às suas classificações, a operacional, ela vem trazer o quê? O alcance de objetivos. Então, ela vai trazer ações com que possam estar sendo alcançados esses objetivos das entidades. Tá? Então, ela traça metas ali para que esses objetivos sejam alcançados. Beleza? Facinho, tranquilinho, isso aí. E o contábil? O contábil, gente, também é muito fácil, muito fácil. Por quê? Porque ele vai tratar acerca das demonstrações contábeis, no que tange a sua fidedignidade. Tá? Então, a fidedignidade das demonstrações contábeis é no que tange a essa classificação aí do controle interno a contábil, tá? E a letra C, que se refere ao controle interno normativo, nós vemos aquele controle que trabalha com a questão de regulamentações, de normas, tá? Então, muito facinho aí essa classificação do controle interno, tá? É muito tranquilinho. Belezinha? Continuando aqui. Eu trouxe também para vocês acerca da estrutura, tá? Acerca da estrutura do controle interno. Então, vejam só, essa é uma parte também muito importante de estar lidando com as nossas aulas acerca da auditoria. É trabalhar a estrutura do controle interno. Como eu disse para vocês, eu trouxe uma forma de eu expandir um pouquinho o assunto, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor acerca do controle interno, porque é um tema que tem muita recorrência aí nas provas de concurso, RC, alguma coisa, né? Porque eu acho que tanto definições quanto classificações, gente, é algo que tem muita probabilidade de cair, porque o examinador, ele quer saber se você tem um conhecimento disso aí, tá? Então, classificações, conceitos, definições, são questões básicas aí de cair na sua prova. Belezinha? Então, eu resolvi inserir aí acerca dessa estrutura do controle interno que está compreendido em algumas situações.
Por exemplo, monitoramento, o ambiente de controle, as informações de comunicação, os procedimentos de controle e o mapeamento e avaliação de riscos. Esses cinco compõem aí a estrutura do controle interno. Belezinha? Então, a gente vai estar analisando, vamos estar analisando cada uma dessas estruturas a seguir, beleza? Gente, eu coloquei aqui o ambiente de controle. É uma das estruturas do controle interno. E o que o ambiente de controle tem a nos dizer? Galera, o ambiente de controle é no que tange ao comprometimento em todos os níveis da administração. Então, a administração, ali dentro da entidade, ela vai estar demonstrando todo e maior grau de comprometimento com a qualidade do controle interno, tá? Então, é muito tranquilo esse ambiente de controle. A segunda estrutura que eu trouxe para vocês acerca do controle interno é no que tange aos mapeamentos de riscos, tá? E o que o mapeamento de risco ele vem nos dizer? Prestem atenção, que aqui, galera, muitas pessoas às vezes vêm a confundir o mapeamento com a estrutura a seguir que eu venho falar para vocês, tá? O mapeamento de riscos, ele vem dizer acerca da identificação, tá? A identificação pela qual podem estar afetando todas as informações contábeis da entidade, tá? Então, o mapeamento é apenas o que? A identificação desses riscos, tá? A identificação desses riscos pelos quais eles podem estar aí afetando as informações contábeis da entidade. Então, muito cuidado com isso. Mapeamento de riscos é apenas a questão de identificação. Belezinha, tá? Tranquilex. Vamos continuar aqui. Avaliação de riscos. Eu falei para vocês, para a gente poder tomar cuidado. Lembrem, aqui no que tange ao mapeamento, é apenas a questão da identificação. Então, muito cuidado com isso. Mapeamento de risco é no que tange apenas a identificação, tá? E a avaliação de riscos? Aqui, gente, aqui é diferente. Aqui ele já vai estar analisando a relevância desses riscos. Aqui é a análise de relevância dos riscos, tá? Então, elas são diferentes, beleza? Tranquilo? Tá. A nossa quarta estrutura, no que tange ao controle interno, ela diz respeito ao quê? Aos procedimentos de controle, tá? Aos procedimentos de controle. E aqui nós temos uma subclassificação que eu dividi aqui para a gente poder estar trabalhando de forma mais didática, né, uma didática melhor, tá? Então, os procedimentos de controle, ele trata a respeito das medidas, tá? E essas medidas, gente, dentro do controle interno, elas servem para quê? Para poder estar prevenindo ou estar decretando os riscos, tá? Então, fiquem atentos com isso, tá? Que esses procedimentos de controle é só no que tange as medidas pelos quais podem estar prevenindo, decretando alguns riscos no que tange as informações contábeis. Beleza? Eu subclassifiquei esses procedimentos de controle para a gente poder estar tendo aí uma melhor aprendizado assim, de forma mais didática, digamos, tá? Então, eu classifiquei da seguinte forma. Vamos ver. Aqui. Gente, eu classifiquei da seguinte forma, os procedimentos de controle. Procedimento de prevenção e o outro, procedimento de detecção, tá? Então, repito para vocês. De uma forma mais didática, eu resolvi colocar esse procedimento de classificação, de controle, do controle interno, eu resolvi colocar ela uma subclassificação para fins didáticos, tá? Então, tomem cuidado com isso. Procedimentos de prevenção, eu acho que o próprio nome já fala, né? Gente, esse procedimento de prevenção é no que tange a antes, tá? São as medidas que possam estar antecedendo o quê? A questão das prevenções, das omissões, no que tange as informações contábeis, tudo bem? Então, isso, vejam só que é apenas questão de prevenção, é anteceder a situação. Agora, no que tange aos procedimentos de detecção, é algo que já existe, não é? É algo que já existe. Então, aqui você vai fazer diferente.
Aqui, em vez de você anteceder a situação, as medidas, aqui você vai estar o quê? Fazendo medidas com que visem a identificação. Aqui é uma situação a posteriori, né? Enquanto que o procedimento de prevenção é antecedente. E aqui no procedimento de detecção são as medidas que visem o quê? A identificação, tá? Desses erros, dessas omissões, tudo relacionado aí às informações contábeis. Belezinha, tá? Continuando aqui, galera. Continuando aqui. As duas últimas estruturas de controle interno aquelas relacionadas ao sistema de informação e comunicação e, por último, a de monitoramento, tá? Gente, a estrutura de sistema de informação e comunicação, ela se refere à identificação, à armazenagem de informações, o quê? Relevantes, tá? De informações relevantes. Então, esse sistema de comunicação e de informação é isso, é a questão de sair identificando e armazenando e comunicando as informações que sejam relevantes aí para a entidade. Tudo bem? E o monitoramento, prof? O que é esse monitoramento? Gente, monitoramento nós estaremos tratando aqui a respeito do acompanhamento, tá? O acompanhamento aí que visa estar assegurando, estar adequando aí os recursos e quanto aos riscos. Então, muito cuidado com ele, com esse monitoramento, tá? É apenas um acompanhamento aí do controle interno, tá? É o monitoramento. Belezinha? Gente, outra coisa que vamos sair aí dessa parte, né, de estruturas. Uma coisa que eu quero falar com vocês é a respeito da avaliação do controle interno. A avaliação do controle interno, ela é muito importante. Por quê? A Esté tá ali batendo. Gente, o controle interno nada mais é do que... Deixa eu parar aqui rapidinho. Deixa eu socorrer ali ela rapidinho e já volto. Galerinha voltando aqui a nossa aula, né? Dei uma assistência ali rapidinha pra dona Esté, tá? Me desculpem aí rapidinho pela pausa, mas vamos continuar aqui, vamos continuando, tá? Gente, a avaliação do controle interno. O que eu quero que vocês aprendam acerca da avaliação do controle interno? Gente, eu quero que vocês guardem essa informação, tá? Guardem essa informação. Por quê? Porque quanto mais precisa for a avaliação do auditor, maior vai ser a segurança. Por que, prof, isso é importante? Gente, isso é de suma importância porque o trabalho do auditor, ele vai... Lembram que a prof falou que ele vai estar emitindo a opinião dele, emitindo o parecer dele? Pois é. Quanto melhor for essa avaliação dele, quanto mais preciso for, o que vai acontecer? Maior segurança ele vai estar dando dentro dessa opinião, tá? Então, muito cuidado com isso. Quanto mais preciso for a avaliação do controle interno por meio do auditor, é claro e evidente, gente, que ele vai dar uma maior precisão, uma maior segurança aí no seu parecer, tá? Na sua opinião. De forma contrária, a gente vê o seguinte, que quanto menos impreciso for a avaliação dele, mais cuidado, né, mais delicado é a forma de ele emitir a opinião dele. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Belezinha? Era isso que eu queria que vocês guardassem aí a respeito da avaliação do controle interno de parte inicial. Galera, o auditor independente, ele executa a avaliação do controle interno com algumas situações, tá? Com alguns passos. Então, ele vai estar executando nos seguintes passos essa avaliação. Primeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o levantamento do sistema, tá? O levantamento do sistema do controle interno. Então, essa avaliação do controle interno, primeiro, ele vai estar fazendo o levantamento desse sistema. De segundo, ele vai estar o quê? Ele vai estar vendo na prática se esse sistema que foi levantado, se realmente está tendo ali na prática da entidade, tá? Então, não adianta ter apenas o sistema, tá? Não adianta ter apenas o sistema. Adianta sim ter se realmente tem o sistema, mas em contrapartida, se realmente isto está seguido na prática. Então, ambos vão estar casando aí,
tá? Vejam só. Terceira coisa que ele vai estar executando é o quê? São as probabilidades de erros e de irregularidades que possam vir a ser encontradas aí no sistema, tá? Então, se ele vai estar analisando isso aí, né? A questão de erros e irregularidades dentro do sistema, tá? Outra coisa que a gente vai ter que ele, o auditor, vai estar trabalhando é na questão dos procedimentos de auditoria. Então, esses são os passos em que o auditor independente, que é a mesma coisa que externo, vai estar executando aí dentro da avaliação do controle interno. Belezinha? Tá? Seguindo, gente, seguindo aqui. O auditor, vai lá, Estezinha. O auditor aqui, gente, ele vai estar interessado em valores significativos. Por quê? Porque esses valores significativos é que eles vão estar fazendo o quê? Afetando as demonstrações contábeis. Então, as D6, elas têm tudo a ver com essa questão de valores. Então, tem que ter muito cuidado o auditor se realmente se os valores estão certos, tá? Se está tendo erro, se está tendo irregularidade, tá? Então, o auditor ele vai estar interessado basicamente nisso para ele poder estar dando, né, o parecer dele o mais preciso possível, tá? Então, lembrando aqui que a questão do sistema, dos programas, né, é igual eu falei para vocês, não adianta ter um bom sistema, tá? Se na prática ele não está sendo executado, tá? Então, ambos andam juntos, ambos estão interligados, tá? Então, lembrar que sempre o acompanhamento de um bom sistema, né, acaba que pega, né, algum erro, alguma irregularidade, alguma situação, né, que não deveria estar, mas que podem estar, tá? Então, um bom sistema sempre tem que estar andando junto aí com as entidades, com as empresas ou organizações. Tudo bem? Então, um bom sistema ele vai estar fazendo aquele sistema que nós chamamos de peneira, tá? De peneira, para que ele possa estar detectando qualquer tipo de erro, qualquer tipo de irregularidade que porventura possam estar acontecendo aí nessas entidades. Belezinha? Próximo passo. Auditoria interna e auditoria externa. Gente, aqui eu quero que vocês guardem o seguinte. É bom ter programas de ótima qualidade? Muito bom, muito bom. E um bom programa, ele faz com que realmente exerça esse papel de peneira, né? Só que o programa, ele não vai estar andando junto. Claro que a gente precisa das pessoas, precisa dos colaboradores para isso, beleza? Mas, em contrapartida, não adianta ter apenas um bom programa, tá? Um bom programa. Por quê? Porque aqui, gente, a auditoria interna e a auditoria externa, que é independente, elas têm que estar andando junto com a empresa. Então, muitas vezes, acaba que as empresas, elas acabam negligenciando as auditorias, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, a auditoria interna e a auditoria externa, elas sempre são um dos instrumentos mais eficazes aí para estar evitando esse tipo de irregularidade, esse tipo de situação ruim para as empresas, tá? Galera, irregularidades. Vou falar agora sobre as irregularidades, tá? Tá quase ali fechando o nosso tempo. Irregularidades. Basicamente, são 3 tipos de irregularidades que nós temos em comum nas empresas, tá? Então, basicamente são 3. Eu guardei aqui para vocês o suborno, o desfalque e a fraude, tá? Então, essas três irregularidades, eu vou estar tratando com vocês neste momento. Belezinha? Belezinha? Vamos que vamos, tá? Gente, suborno. O suborno, a fraude, são irregularidades que não fogem, né, do nosso cotidiano e que a gente geralmente a gente já conhece pelas situações que o nosso Brasil está, né? Então, o suborno, basicamente, ele trata a respeito das propinas e algum benefício direto que, porventura, né, as pessoas possam estar ali tendo ali dentro das entidades.
tá? Então, suborno é isso, é quando alguém recebe o quê? Uma propina ou algum benefício, né, ali na entidade, tudo bem? Então, suborno é basicamente isso. E a fraude? A fraude, gente, é no que tange a questão de documento, de papel, tá? Então, a fraude é no que tange a papel, tá? A papel. Então, esses papéis dentro aí da fraude, eles são adulterados, tá? Então, tomem muito cuidado que a fraude é no que tange a papéis. E o suborno já é no que tange a propina e a benefícios diretos, tá? Então, eles podem se misturar, claro, mas sempre com seus nomes próprios, tá? Já o desfalque, que é a última irregularidade que nós vamos tratar aqui, é a respeito do dinheiro, né? Do dinheiro. É aquele chamado tomar emprestado, né? Tomar emprestado. Então, isso não cola, né? Não cola. Né? Então, tem que ter muito cuidado com esses tipos de irregularidades, tudo bem? Então, nós tratamos aqui, né, de 3, do suborno, da fraude e do desfalque. Belezinha? Agora eu quero saber de vocês, tá? Não tô podendo saber aí, né, frente a frente, mas eu quero saber de vocês aí, tá? O que vocês acham que realmente vem acontecendo com mais frequência dentro dessas entidades? O que vocês acham, né? Será que é o suborno? Será que é o desfalque? Será que é a fraude? Né? Será? Qual é das 3 que vem acontecendo aí com mais recorrência? Galerinha, o que vem acontecendo com mais recorrência é a fraude. É a fraude, tá? É a fraude que vem acontecendo com mais frequência. E o que a fraude nos diz? Olha lá. A fraude tem a ver tudo com adulteração de documento, Então, isso é o que vem acontecendo com maior recorrência aí de irregularidade dentro das empresas, dentro das entidades. Tudo bem? Então, as fraudes vêm acontecendo com mais frequência aí, tá? Galera, outra coisa que eu quero tratar com vocês. Como estar controlando as áreas de risco das empresas? Como estar fazendo esse controle das áreas de risco das entidades, tá? Então, os setores, olha, preste atenção, porque eu acho que isso aí nas outras empresas, às vezes vocês trabalham já em alguma, podem ter esses setores. Com certeza. Compras e vendas, contas a pagar e receber, folha de pagamento e estoque de mercadorias e financeiro. Então, geralmente nessas empresas, né, tem esses setores, tá? Então, eu quero tratar com vocês aqui como é que nós podemos controlar essas áreas de risco dentro desses setores, tá? Então, esses são considerados aí os sujeitos de maior irregularidade dentro dessas entidades. Belezinha? Galera, como está controlando essas áreas de risco, tá? Nós falamos aqui a respeito do setor de compras, né? O setor de compras, ele vem estar tendo muito cuidado, por quê? Porque a gente tem que... Você quer dar um alô, Esther? Ela entrou ali rapidinho, deixa eu dar um alô ali. Oi! Fala lá com o pessoal. Oi! Fala tchau, tchau. Beijo. Pronto, vai lá, tá? Daqui a pouco a mamãe vai lá. Galerinha, voltando aqui, né? Voltando. Então, como a gente vai fazer esse tipo de controle? Como a gente pode fazer esse tipo de controle aí nas áreas externas? Vai lá, Estezinha, vai, mamãe já vai voltar, tá? Vai lá. Como a gente pode fazer esse tipo de controle aí nessas áreas de risco que nós falamos, né? Nessas 4 áreas de riscos. Gente, eu separei aqui. No que tange ao setor de compras, a gente tem que ter muito cuidado, porque é um dos setores, gente, que tem mais dificuldade de o quê? De estar se controlando por meio de auditoria. Então, é um meio, né, de setor muito difícil de estar tendo o controle. Por quê? Porque geralmente o delito fica fora dos livros contábeis, tá? Então, o setor de compras, no que tange a isso, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque realmente ele, às vezes, pode ficar aí fora dos livros, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muita atenção quanto a isso, tá? Já no setor de vendas, o setor de vendas, gente, é outra situação de muitas irregularidades, tá? Que geralmente as empresas aí vem tendo, tá? Por quê? Porque há uma facilidade enorme aí no recebimento de quê, gente?
de comissão, de desconto, de consignações indevidas. Então tem que ter muito cuidado com esse setor de vendas, justamente por causa desses quesitos aí. Belezinha? Continuando aqui, galera. Contas a receber. Gente, aqui, contas a receber, tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter uma situação de muito cuidado aqui. Por quê? Porque geralmente essas empresas, principalmente agora, né? Agora tem que ter realmente um olhar muito minucioso quanto a isso. Essas empresas que geralmente, né, estão em crise, o que acontece? Elas acabam abrindo mão de algumas situações, tá? Por exemplo, os juros e as multas. Os juros e as multas, elas acabam abrindo mão para poder estar recebendo o quê? Apenas o grosso, apenas o montante principal, tá? Então, nas contas a receber, tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa que está no caixa, ela faz o quê? Ela acaba cobrando o juro e a multa. E ela faz o quê? Embolsa. Ela acaba embolsando, né? Então tem que ter muito cuidado com essa parte, né? Com essa questão aí das contas a receber devido a isso. Porque ela acaba cobrando o juro e a multa da pessoa, só que acaba pegando para ela, né? Então muito cuidado aí com esse tipo de situação, tá? Coloquei aqui quais são os procedimentos que são mais eficazes para poder estar reduzindo, né, esse tipo de irregularidade. Belezinha? Uma das coisas que eu acho que funcionam muito bem, mas que as empresas não têm olhado, não têm observado para ela, é o quê? São as provas surpresas. Galera, as provas surpresas aqui, eu quis trazer, sabe voltado para quê? Para a própria auditoria. Para o auditor, isso mesmo, o auditor, gente, é o cara que vai chegar e fazer essa prova surpresa. Mas lembrem bem que aqui o auditor, ele não vai estar, ele vai estar funcionando apenas como um sistema preventivo e não como reativo, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, um dos procedimentos mais eficazes para poder estar reduzindo aí esses desvios, essas irregularidades das entidades, são as provas surpresas, né, por meio dos auditores, tá? Então, geralmente você tem que fazer isso, né, tem que chamar o auditor e não avisar ninguém, né, não falar para quase ninguém, só aquelas pessoas que realmente se fazem necessárias, né? Mas para os demais que não faz diferença, né, deixa quieto para poder estar realmente chegando com aquela prova surpresinha, tá? Então, é uma das formas mais eficaz aí de procedimento para poder estar evitando aí esses desvios, essas irregularidades. Tranquilex? Vamos que vamos. Gente, outra coisa que eu coloquei aqui também no que tange aos procedimentos mais eficazes, tá? Para a gente poder estar evitando aí essas irregularidades, né? Essas fraudes, a partir do momento em que o auditor, aqui já quando o auditor está presente, o auditor independente já está presente ali na empresa. Quando ele está presente na empresa, o que ele pode estar fazendo para poder estar diminuindo aí esses probleminhas, né? Esses probleminhas que não são nada legais aí para as empresas. É o que? Instrução, tá? O auditor independente, ele está fazendo uma auto-instrução e está criando outros controles, outros procedimentos de controle para que essas situações de irregularidade não possam estar mais acontecendo, tudo bem? Então, é isso aí. E sempre lembrar, gente, o quê? Que a função do auditor é sempre preventiva e nunca reativa. Tá? Aqui não é, muitas vezes, realmente, né, os funcionários, as empresas, elas têm um certo receio com o auditor pelo fato de encontrar, pelo fato de encontrar, às vezes, alguma irregularidade, alguma coisa. Mas não, gente, o auditor, ele serve justamente para poder estar auxiliando aí o trabalho, né, das demonstrações contábeis aí das empresas, tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui não é que os funcionários, as pessoas vão estar saindo presas, não, tá, gente? Mas sempre é uma forma, mas sempre é uma forma preventiva que o auditor tem essa função de estar cumprindo aí nas entidades. Tudo bem? Gente, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida que vocês possam estar
tendo aí, porventura, vocês podem estar perguntando aqui no PV, perguntando aí no grupo, tá? Qualquer coisa, se vocês acharam um pouquinho rápido, um pouquinho, né, mais rapidinho aí no vídeo, podem estar parando, tá? Pra gente poder, pra vocês estarem ouvindo aí com mais atenção aos vídeos, tá? Então, beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima.